Nossa danada palestra sobre reforma tributária, primeiro eu quero agradecer aqui a presença de todos. Eu sei que todo mundo tem seus afazeres, seus negócios, e para uns é mais difícil sair, eu sei, de alguns aí que trabalham à noite, a coisa é puxada. Mas enfim, agradeço a presença de todos. Metade, é. E começando, pessoal, eu quero falar um assunto que há uns dias atrás eu estive com um cliente, e esse cliente, ele trabalha com a 3M. 3M é aquela multinacional, muitos de vocês conhecem, né? É uma empresa centenária, e ele trabalha com essa empresa 3M há mais de 20 anos. E ele comentando comigo que toda vez que ele tem um encontro com a companhia, uma vez por ano eles se encontram, tem uma reunião, e ele fala que ele sempre bate a mesma tecla no início da conversa, que é: qual de vocês já tem um planejamento para 10 anos? Eu tô com o seu tamanho. E ele sempre diz para mim: Sandro, todos, é unânime, ninguém tem um planejamento para 10 anos, né? Até mesmo que no Brasil é uma cultura nossa de não termos um engajamento de se preparar para, quando fala 10 anos. E eu faço uma pergunta aqui para vocês, né? Quem de vocês aqui tem um planejamento para 5 anos? Pois é, essa é uma cultura nossa, né? É uma coisa enraizada no nosso país, diferente de alguns países como o Japão, que eles têm uma cultura diferente. Porém, nessa reunião que eu tive com esse cliente, quando ele falou: olha lá, a 3M tem um planejamento para 10 anos. Pois bem, eu falo que para vocês estão tendo o privilégio de terem a condição de se prepararem para algo totalmente novo para daqui 7 anos. Aí você fala: pô, mas 7 anos? Sim. A reforma tributária é algo que nós vamos estar falando hoje, para o impacto que ela vai gerar nos próximos anos, que vamos chegar a 7 anos essa transição, tá? Então eu vou iniciar aqui com vocês falando sobre isso, porque é um privilégio de nós podermos estarmos nos preparando para daqui 7 anos. Então é a primeira vez na história que eu também sento e eu converso com os empresários e falo assim: pessoal, vamos pensar lá na frente, tá? É muito importante isso ficar enraizado na cabeça de vocês. Essa palestra aqui, basicamente, eu falo que é para plantar uma sementinha na cabeça de vocês, empresários. Tá? A questão da reforma tributária ela é muito mais ampla, porque uma coisa é fato. O que vocês veem na televisão, o que vocês veem no noticiário, não é nada comparado do que na prática vai acontecer. Tá? Então vamos lá. Vamos iniciar nossos trabalhos. Pedro, me ajuda aqui, Pedro. De novo, né, Pedro? É isso aí. Pessoal, foi feito um estudo ano passado com 1.000 empresas. Dessas 1.000 empresas, do lucro real, do lucro presumido, e foi constatado que 93% vão pagar mais com a reforma tributária. Isso é um fato, que os números não mentem, né? Então isso é um estudo que foi feito, que isso é a maior mudança que vai impactar todas as empresas. Eu sou o Sandro, claro, todos já me conhecem, né? E não preciso de apresentação aqui para vocês, no caso. O que vamos ver hoje são os pilares da reforma tributária, como preparar a sua empresa, e nós vamos trabalhar com perguntas e respostas, ok? Ela foi promulgada, a reforma tributária, muita gente ainda, empresários e também empresários contábeis, ainda não acreditam que a reforma tributária ela vai acontecer. Existem pessoas que eu converso, tanto contadores como empresários no geral, falam: mas será que vai acontecer mesmo? O ano que vem tem eleição presidencial. O Brasil, até o passado é incerto, quiçá o futuro, né? E eu falo: bom, é uma lei complementar que foi aprovada.
Para que não ocorra, que a reforma tributária não aconteça, tem que haver uma outra emenda complementar, uma outra promulgação de lei. Isso pode ter certeza, não vai acontecer, porque a reforma tributária ela é arrecadatória. Qualquer governo que entrar precisa arrecadar mais, ponto. E é a maior mudança nos últimos 60 anos. Por que são dos últimos 60 anos? A última vez que teve uma mudança enorme no nosso país na área tributária foi lá em 1967, quando houve a criação do Código Tributário Nacional, que ele foi inserido na Constituição do Brasil. E de lá para cá, nunca houve uma mudança dessa magnitude como a reforma tributária vai acontecer. E, na verdade, ela já está acontecendo, né? É uma mudança completa da forma de como apuramos e como pagamos os tributos. Uma coisa vocês precisam também salientar e ficar na cabeça de vocês. A reforma tributária, pessoal, ela não é para as contabilidades, ela não é para os sistemas de RPs. A reforma tributária, ela é para o sistema empresarial brasileiro. Ela foi criada pensando em todos os gatilhos, em todos os meios que hoje se usa para não pagar imposto. Da mesma forma que a gente tem uma casa, que eu me preocupo como que o ladrão pode entrar, como que ele pode entrar aqui dentro, eu vou pôr concertina, eu vou pôr cerca elétrica, eu vou pôr tranca, eu vou pôr alarme, eu vou pôr filmagem, eu vou me proteger o máximo para me proteger meu negócio. E o governo, ele está criando cada vez mais mecanismo para ele se proteger, para ele arrecadar. Simples assim. Hoje, a nossa forma de trabalhar, de apurar os impostos é isso. Tem o PIS/COFINS, tem o ICMS, o ISS e o IPI. Como que ele vai ficar? Vai ficar o CBS, que o PIS/COFINS vai se tornar o CBS, o ICMS e o ISS vão se tornar o IBS, que junto vai tornar o IVA dual. E o IPI vai se tornar o imposto chamado IS, que é o imposto seletivo. A reforma tributária passará nessas fases aqui. 2026 inicia para as empresas do lucro real e presumido 1% de IBS e CBS, porém, nesse momento, ele não é no intuito de arrecadatório, é só declaratório, é para que as empresas do lucro real e presumido já comecem a se preparar os sistemas, comecem já, como eu falo, a sentir como será a questão do IBS e o CBS. Em 27, a partir do dia 1º de janeiro de 2027, não existirá mais o PIS e COFINS, entra o CBS, que ela vai substituir o PIS e COFINS. Eu falo que 28 é o momento do fôlego, porque 29 começa a coisa a ficar séria. E eu digo que aí existe uma frase que alguém sempre dizem no Brasil assim, né? O Brasil não é um país para amadores. E eu falo que quem falou isso não imaginava que a reforma tributária seria tão impactante, porque realmente o que eu converso com os colegas que trabalham, que estudam a reforma tributária, diz: a reforma tributária vai separar os profissionais dos amadores. Então o Brasil ele está preparando a reforma tributária para que cada vez mais os empresários sejam profissionais. Isso é uma realidade que vai acontecer. Então, em 29, inicia o IBS, 10% de IBS. Então, hoje, vamos imaginar que nós temos lá o ICMS 19. Ele diminui 10% do ICMS e entra 10% de IBS. Também todos os benefícios fiscais que existem, eles começam também a diminuição. Ele começa a diminuir. Quem tem um benefício fiscal, aí ele começa a diminuir 10, aí 29 é 10, 2030 20%, diminui o ICMS, entra o IBS, ou seja, em 2029,
as contabilidades, vocês, todos nós, vamos trabalhar com dois regimes, o antigo e o novo. Então você imagina, se já é difícil, né, a gente lidar com o meio tributário que nós temos hoje, você imagina lá na frente trabalhar com o que nós temos hoje mais o novo. Quanto vai ficar complicado, né? Então 2031, 30%, 2032, 40%, chegando em 33, 100%. E aqui são 6 pilares que nós todos precisamos conhecer, o que vai impactar a reforma tributária, que é a nova formação de preço, alíquotas, o formato de apuração, geração de débitos, geração de créditos e o combate à sonegação, que isso são os pilares da reforma tributária. Como que é a nova formação de preço? O formato de precificação no Brasil vai mudar. Hoje, como que funciona? Hoje, basicamente, a gente tributa, os tributos por dentro. E com a reforma tributária, ele será por fora. Depois eu vou estar explicando para vocês como que vai ser essa dinâmica para vocês entenderem, mas só para ficar claro, hoje é por dentro, com a reforma tributária é por fora. Esse aqui é um exemplo de uma nota de prestação de serviço que ela deixa claro, o por fora, R$ 150 de serviço, no caso, e o ISS retido. Então ele está por dentro, que dá esse valor aqui. Isso aqui é só um exemplo para vocês familiarizar na mente, tá? E como vai funcionar na reforma? Esse aqui é uma nota dos Estados Unidos, da Invoice. Aqui está o valor do produto, né? E aqui está o imposto. 69, então, para quem já viajou para fora do Brasil, sabe como que é. Chega lá, tal coisa, $1.000, por exemplo, mais tantos por cento de imposto para pagar por fora. É assim que funciona e é assim que vai funcionar as nossas tributações aqui para frente. Como calcular o preço, né? Preços e tributos por fora. Então esse aqui é um exemplo de R$ 800, custo, despesa e margem. Se fosse uma empresa de lucro presumido de serviço, somando PIS, COFINS dele, mais o ISS, nós estamos falando de uma alíquota de mais ou menos 8,65. Se você fizer essa conta direto, não dá esse valor. Tem que ter um cálculo de alguma coisa que dá esse valor. Por fora é muito mais simples. É você pegar 800 mais esse valor aqui, ou melhor, vezes esse valor, que dá esse valor aqui. A alíquota vai ser 27,97. Nós falamos 28 para arredondar, para ficar mais fácil a conta de todo mundo. Mas a alíquota vai ser esse valor aqui, percentual, 27,97, alíquota cheia. Era para ser uma alíquota única, né? Mas nós estamos no Brasil, então no Brasil não existe nada fácil. Então mudaram tudo. Então teve um acréscimo, vocês podem ver o acréscimo do preço por dentro, claro que a alíquota muda muito. Principalmente as empresas de serviços vão ter um impacto muito maior com a reforma tributária. E o que isso significa para as empresas? Afinal de contas, né? Por que é importante? Pois a partir da reforma, todos os preços do Brasil vão mudar. Todos. Tudo que nós conhecemos hoje de preço vai ter uma mudança. E não vai ser simples, como muita gente pensa, né? Pô, é só pegar a alíquota e calcular ali. Vocês vão entender, no decorrer da palestra, o quanto isso é mais complexo do que a gente imagina. Todas as empresas precisam reprecificar seus produtos. Nós teremos 7 janelas, que são esses períodos, né, de 26, 27, 28 e tal. Então, por isso que eu falo que nós temos aí 7 anos para se organizar, se preparar, até a nossa cultura de lidar com o nosso trabalho, com nossos negócios, ele tem que ser revisto. Então, as alíquotas. Para você ter uma ideia, a referência, 28%, como eu falei, né? 27,97%, porém a referência estamos falando de 28%.
E aí vai ter as reduções, vai ter redução de 30%, de 40%, 50%, 60%, 70%, 100% e tal. Então, para vocês verem que às vezes as pessoas falam, acho que o seu Marcos esteve lá na palestra lá na FIEG, onde um advogado falou, a reforma tributária vai ser tranquila, vai ser simples, né? Pois bem, olha a simplicidade da reforma. Nós estamos falando de 6 alíquotas distintas de IBS, CBS, que vai se tornar o IVA. Aí você pega o IBS, que vai ser o ICMS e o ISS. Você pega os municípios, 5.569 municípios, mais as federações, e somando tudo isso aqui, nós estamos falando de 33.422 alíquotas possíveis. Ou seja, não existe nada de simples nessa história. Nada. Porque hoje no Brasil é assim, a alíquota de ISS é de 2% ou 5% no Brasil inteiro, em todos os municípios. Com a reforma tributária pode haver Ns ISS. Ns. Está aí, 33 mil possíveis alíquotas. É desumano uma pessoa conseguir pensar com isso, né? Ainda mais pensando que em 2029 vão trabalhar com 2 regimes, com 2 formas de apuração. Esse aqui é um exemplo da precificação de serviço, coloquei serviço e tecnologia aqui só para ficar mais fácil o entendimento, tá? Então hoje, o preço atual com os tributos, se fosse R$10 mil, com a tributação por dentro, daria 565. O preço líquido desse produto ficaria 9.435, PIS, COFINS e ISS. Pois bem, Sandro, como que eu calculo o meu IVA? Como que eu vou calcular? Hoje teria que pegar esse valor do preço líquido do seu produto, mais o IVA por fora. Para você ter uma noção, o CBS vai ser em torno de 9,29 e o IBS 18,68, mais ou menos, né? Que ele vai dar esse valor, 12.073, ou seja, um aumento efetivo da precificação de 20% com o novo tributo. Então, para quem tem serviço, é para você ter uma ideia do seu impacto do desembolso que vai ocorrer. E o que vai acontecer com o lucro presumido? Os tributos, para vocês terem uma ideia, hoje o presumido, ele não pode aproveitar crédito, porém, eles vão ter o mesmo tratamento do lucro real. E o que isso vai significar para a sua empresa? Vai significar que 73% vão ter que aumentar seus preços. Esse aqui é um estudo que foi feito daquelas 1.000 empresas, onde foi falado ali que 93% vão pagar mais imposto, né? E lembrando, pessoal, que um dos problemas sérios, quando a gente fala vão pagar mais, não é imposto, tá? Pode observar aqui que um dos maiores problemas aqui, ó, é esse aqui. Necessidade de caixa para o capital de giro. 93% das empresas vão precisar de mais capital de giro. Vai ter aumento de compra, 92%, o preço dos clientes finais, 72%. Então, assim, ou seja, esse estudo mostra que as coisas que a gente está vendo hoje, elas vão mudar muito. E vocês estão tendo o privilégio, e terão o privilégio, de vocês se prepararem melhor para passar por esse momento. E o que você precisa reavaliar é o seu regime tributário, que é importante. E vocês vão entender no decorrer dessa palestra o quanto foi e quanto é tão necessário um planejamento tributário na veia. Então, a formação da apuração dos tributos, né? Então, hoje os regimes são cumulativos. O que é importante a gente entender? Que hoje, quando fala cumulativo, é a soma da cadeia, né? Então, vai somando tudo, aqueles tributos, de uma forma que torna as apurações, como a gente fala muito, né? Em cascata. Então,
um por dentro do outro. Por isso que existe algumas teses tributárias, que é, por exemplo, a exclusão do ICMS, do ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS, porque quando a gente vai calcular hoje o PIS/COFINS, agora não, porque houve essa decisão aí que favoreceu a exclusão do ICMS, mas os tributos no Brasil, hoje, basicamente, é um por dentro do outro. Então é por isso que é comum a gente falar assim, a nossa conta de energia elétrica, que tem lá o ICMS, que é cobrado, mas lá dentro tem o PIS/COFINS, está lá dentro tem ou seja, a conta de luz nossa só de tributo é 43% de imposto, porque é um dentro do outro. Então por isso que ele é cumulativo, né? E com a reforma tributária ele não vai ser mais cumulativo. A formação de apuração dos impostos, vem a questão, isso aqui é importante a gente começar a fixar essa questão, né? Forma de apuração dos impostos. Débito menos crédito, igual valor a pagar. A diferença entre preço e custo. Aqui começam umas informações interessantes. Lembra que eu fiz aquele demonstrativo lá que chegou nesse valor? Aqui é preço líquido de tributos. Preço líquido dos tributos. Ponto. Esse ponto aqui, ele já fala sobre os preços de custo com os créditos. Ou seja, esse exemplo aqui é antes da reforma. Então, antes da reforma, o produto dele era 10 mil, os créditos que tinha aquisição, uma empresa do lucro real, ele teria ali seus 9,25. Então, o preço de custo dele, tirando esses créditos, o preço de custo dele ficaria R$9.000. Ok. Lembra que aquele valor aqui em cima era 12 mil, já com IVA? Aqui é preço com a reforma, preço bruto com IVA. Aí você vai descontar o teu crédito, que seria 2.639, alguma coisa, né? E 97. Então, o preço de custo de 9.075 foi para 9.435. Então, teve um aumento efetivo na aquisição, de 3,97. Estão conseguindo captar? Essa parte eu não entendi, não. Você pode explicar de novo? Posso. Aonde você não entendeu? Esse finalzinho só. Tá. Esse aqui? Tá. Isso aqui é um exemplo aqui, ó, de cima, para você entender. Ó. Aqui teve um aumento de tributo. Aqui fala sobre aumento de tributo. Aqui fala sobre aumento do seu crédito. Esse preço aqui de custo, antes ele custava 9,75, agora ele vai custar 9.435. Teve um aumento de 3,95 no custo de aquisição desse produto. Antes ele custava X, agora custa Y. Teve um aumento, tá? E aqui é o preço de custo sem os créditos, que é importante, porque formação de preço, pessoal, nunca foi tão importante a gente falar sobre formação de preço. Talvez, muitos empresários nunca pararam para pegar e fazer seus cálculos ali do valor a ser cobrado. Muitos eu sei que fazem assim, eu coloco 30% de margem, acabou. É isso aí meu negócio. Mas aqui para frente vai ser muito importante vocês terem clareza de como vai cobrar. Então, para vocês entenderem que os preços de custo sem o crédito, então a perspectiva do adquirente antes da reforma é assim: preço bruto com tributos, 10 mil. Preço na aquisição, 0. Então, preço de custo custou 10 mil, ponto. Beleza. E durante a reforma tributária, lembrando que ele não custa mais 10 mil, né? Porque ele tem o IVA ali. Então, custa R$ 12.073,97. Quanto que é os créditos? Porque, lembrando, sempre vai ter isso. Esse exemplo que você está colocando aqui, ele serve considerando a alíquota cheia de 27,28%. Isso, a alíquota cheia. Então, tirando as deduções que tem algumas empresas que tem alguma dedução. Algumas empresas vão ter a redução, da alíquota. Claro, isso sim. Outra pergunta, quanto à questão do serviço e da venda do produto. Tem diferenciação na composição do imposto? Não, serviço
Serviço, ele não vai ter diferenciação. O que vai ter diferenciação vai ser o comércio quando ele tem a redução dele. Mas na precificação, o IBS e o CBS vai ser o mesmo. Vai ser o mesmo. Serviço quanto ao produto. Tanto faz, esse é o problema. Então, a parte do serviço que não tinha antigamente o ICMS... Porque o serviço antes pagava o quê? ISS, de 2% a 5%, pronto. Agora, com serviço, é 28%. Pronto. Então, assim... E o produto também já vai 28%. Também, se for alíquota cheia. Tá? Então, aqui, os créditos são R$ 2.638,97. Então, o preço de custo dele se tornou... Aqui, nesse primeiro momento, ele teve um desembolso de 20%. E quando ele faz o desembolso, aproveita o crédito, então ele teve uma redução. Consegue captar que, nesse caso, ficou mais barato para ele? Conseguiram captar? Alguns produtos e serviços terão um custo mais baixo, mesmo com preço maior. Alguns casos. O que isso significa para a sua empresa? As empresas nunca foi tão importante terem, eu falo aqui, bons sistemas, eu digo que tem que ser excelentes sistemas. Porque é muito comum ainda a gente ver, eu vou pegar um sistema mais barato para fazer meu negócio aqui. Pessoal, chega um momento que a reforma tributária vai exigir de vocês, como eu falei no começo da nossa palestra, a questão tem que ser mais profissional do que nunca. E para isso, precisa sim ter um sistema muito bom de gestão do seu negócio, tá? Isso é muito importante, vocês vão entender também no decorrer da nossa conversa aqui. E todas as empresas vão precisar controlar suas finanças, muito. Isso é uma questão que vocês precisarão sair daqui com isso claro. Poxa, eu preciso controlar minhas finanças, controlar meus custos, entender de fato aonde que meu negócio faz sentido, qual é a minha margem de fato. Outro pilar é a geração dos débitos tributários. Tudo que você vende de produtos ou prestação de serviço, tudo, mas não é só o que você vende. Por exemplo, o CBS e o IBS sobre atividades que antes não alcançavam, para vocês entenderem aqui. Débito, tá? Então, por exemplo, quando é débito é que você está pagando imposto. Quando você compra, você vende, hoje você paga imposto. Mas locação vai pagar imposto. Mútuo oneroso vai pagar imposto. Essa palavrinha aqui, ó, fica bonita, né? Instituição onerosa de direitos reais. Sabe o que é isso? Empréstimo bancário. Empréstimo bancário vai pagar imposto. CBS, IBS, tudinho. Ou seja, quando você pegar um dinheiro emprestado do banco, que hoje você não paga imposto, você vai pagar imposto. Bacana? Oi? Você paga juro e agora você vai pagar o juro e mais os impostos. É isso aí. E agora, essa parte que eu falo que era a pecinha do quebra-cabeça que faltava, era a questão dos benefícios fiscais. Hoje no Brasil, são mais de 4 mil benefícios fiscais que existem no âmbito federal, estadual e municipal. Todos existe a famosa guerra fiscal que a gente conhece, né? Por isso que muitas empresas que estão lá em São Paulo, vai para o Nordeste, vem para Goiás, porque o governador aqui deu um incentivo, o município deu um incentivo e as empresas fazem essa movimentação. Os benefícios fiscais até 2033, todos serão extintos. Todos. Então, aquelas empresas que têm os benefícios fiscais, algumas grandes empresas já estão se movimentando. E será comum, por exemplo, eu estive conversando essa semana com o ex-prefeito de Rio Verde, Paulo do Vale, e ele comentando, perguntei para ele se ele sabia já o impacto da reforma tributária vai trazer nos municípios. Ele falou: Sandro, eu sou um dos poucas pessoas, ele não é prefeito mais, mas ele está no meio, né? Ele falou: eu sou um dos poucos prefeitos que o ano passado, eu junto com o prefeito atual,
A gente já fez um estudo, né? Rio Verde vai ter um impacto até 33 de menos 280 bi de arrecadação. Negativo para o município. Então ele falou, se Rio Verde, que é uma cidade rica, vai ter um impacto negativo, quiçás as outras. Por quê? Benefício fiscal. Muitas indústrias que nós conhecemos hoje, que está aqui no nosso estado, talvez até 2033 não estejam mais aqui, porque não vai fazer mais sentido estar aqui. Porque não tem mais benefício fiscal. E a geração de crédito? Ela vai ser mais ampla. Tem um lado, pode-se dizer, um lado bom. Hoje, nem tudo que a gente utiliza pode gerar crédito. Tá? Aqui fala sobre o que é PIS, sobre a questão do PIS/COFINS e sobre o ICMS. Inclusive, tem uma questão que hoje a gente está trabalhando, que é sobre aproveitar crédito, sobre as taxas de cartão de crédito, administração dos cartões de crédito, que hoje não pode aproveitar o crédito sobre as taxas que vocês pagam. Muitos de vocês que fazem B2C, né, vende para o varejo, vende para o consumidor final, vocês pagam as taxas da administração dos cartões de crédito, débito e vouchers. Vocês pagam uma taxa, 1%, 2%, 3% e assim vai. Hoje a contabilidade não permite, não é a contabilidade, né? A legislação não permite que aproveite esse crédito. Só que nós já temos uma decisão do STJ, que a gente está trabalhando, que a gente recupera isso aqui. Só que com a reforma tributária, nem tudo hoje pode. Com a reforma tributária, tudo vai ser aproveitado como crédito. Tudo. Porém, tem um item aqui que não vai poder aproveitar crédito. Qual é, Sandro? É sobre a folha. Então, folha de pagamento não vai aproveitar crédito mais. Sandro, hoje a minha empresa está no lucro real, a minha empresa está no presumido, eu tenho a folha lá dentro e no lucro real eu pego aquela despesa, né? Eu aproveito crédito para imposto de renda, aquela coisa toda. Com a reforma tributária, não. Então, é um lado negativo do negócio. E aí vem uma conversa lascada que é sobre... alguns falaram assim, pô, então vai ter muita pejotização, né? Vai ter muito mais PJs. Não, porque o PJ, ele vai estar no MEI, ou talvez um simples. E eles não vão poder aproveitar crédito também. Então, é uma confusão danada isso aí. Dependendo do regime tributário de quem você compra e para quem você vende. O que vai acontecer com o Simples Nacional? O Simples Nacional, para vocês entenderem, vai ter... eu já vi gente falar assim, não, o Simples Nacional não vai afetar nada, a reforma tributária não vai atingir ele, mas vai atingir e já está pronto, que é esse negocinho chamado aqui, ó, CGSN, que é a resolução 183, Conselho Gestor do Simples Nacional. Esse conselho é o que faz as regras do Simples Nacional. Saiu agora uma resolução 83 que vai mudar muitas coisas do Simples Nacional a partir de janeiro do ano que vem. E eu quis colocar esse item aqui só para vocês saírem daqui e vocês falarem aí para os seus colegas ou pessoas que falarem assim, o Simples Nacional vai ter alguma mudança com a reforma tributária? Vai porque já começou assim, já teve a resolução que vai valer a partir de janeiro. Qual é a principal item que vai atingir o Simples Nacional? É a ampla receita bruta total. Para vocês entenderem o que significa isso, é muito comum, né? Hoje eu tenho uma empresa do Simples, por exemplo, e eu faturo lá no ano, então o faturamento dela tem que ser até 4 milhões e 800. Então eu faturo 4 milhões. Porém, eu sou sócio de uma outra empresa, que essa empresa fatura, sei lá, 2 milhões e eu tenho lá 10% dela. Então, 10% de 2 milhões são 200 mil. Beleza, então 4 milhões mais 200 mil, 4,200. Beleza, está tranquilo? Porém, eu também tenho uns recebíveis pessoa física. Eu recebo aluguel, eu recebo comissão de alguma coisa, recebo no ano, sei lá, 500 mil. Então, 500 mil mais 200 mais 4
4.700.000. Estou dentro do jogo, beleza? Beleza, tá tudo certo. Com a nova resolução, 4 milhões eu falei que era a empresa do meu Simples, certo? Lembra que eu falei que eu era sócio de uma empresa que fatura 2 milhões? Lembra? Pois é. Agora vamos pegar 4 milhões mais os 2, aí dão 6, mais os 500, 6.500. Eles vão somar tudo, porque agora todas as empresas vão estar vinculados ao CPF dos sócios. Então, felizmente ou infelizmente para alguns, a questão é, eu queria ter várias empresas. Eu tenho uma empresa do Sim, faço parte societária de uma empresa de lucro real, presumida ali, tarará. Essas artimanhas estão com data contada para acabar. Para vocês terem uma ideia, eu nem quis falar aqui do MEI, mas só para vocês terem uma ideia também, só para puxar um link do MEI, o MEI hoje é assim, é comum uma pessoa ter uma empresa do MEI, que ela tem que ter um sublimite ali de 6 mil mais ou menos por mês, e eles faturam ali seus 4, 5 mil por mês, e aí ele vende no cartão, na pessoa física dele, comercializa ali mais uns 5, 6 mil por mês ali. É muito comum isso, né? O ano que vem, os MEIs vão ser, o CPF e o MEI dele vai estar vinculado. Então, se ele vendeu 5 mais 5, são 10. O que significa isso, Sandro? Significa que eles podem desenquadrar esse cara do MEI, jogar no Simples com cobrança retroativa. Mesma coisa as empresas do Simples, que porventura, lá o ano que vem, elas forem desenquadradas, somando os faturamentos, elas vão ser desenquadradas e cobrança retroativa, presumida ou lucro real. Aí é aquela história, pagar para ver, né? E aí vem a questão do Simples Nacional da reforma tributária. Hoje, o regime tributário vai definir se vai ter creditamento ou não. Então esse aqui é um exemplo assim, um fornecedor do Simples, vendendo para o Simples, para o MEI, ele não gera crédito e nem ele vendendo. Ou seja, o Simples Nacional, ele é o fim da cadeia. Mesma coisa, o consumidor final, ele é o fim da cadeia. Aqui, para vocês entenderem, hoje, o Simples tem todos esses tributos aqui dentro embutido. Com a reforma tributária, também ele vai ter o CBS e o IBS, vai ter o IS, o Imposto de Renda e Contribuição. Lembrando que muita gente já me perguntou, Sandro, mas o imposto de renda e contribuição não vai mudar com a reforma tributária? Provavelmente o ano que vem. Já existe um projeto, já está pronto esse projeto para ser aprovado, que eles também vai ter a reforma do imposto de renda e contribuição, também vai haver a reforma da folha, do INSS também vai haver uma mudança, e provavelmente vai ser o ano que vem. A reforma da renda também já teve, né? Já está pronta, foi aprovada, vai valer o ano que vem. Então, por exemplo, lucros, dividendos, né? A partir do ano que vem, se você tiver a distribuição de lucros acima de 50 mil, você vai pagar imposto. E aqui é uma pirâmide que eu quero mostrar para vocês assim. Hoje no Brasil, existe mais ou menos 225 mil empresas de lucro real, 1.200.000 de lucro presumido, 6 milhões do Simples Nacional, pequenas e micro, e 15 milhões de MEI. Lembra que eu falei para você que o pessoal fala, mas o MEI não vai atingir nada a reforma. Não, não vai atingir nada, só a mudança com a mudança ano que vem, que 99% desses caras não sabem disso. Não sabem. Esses caras aqui do Simples Nacional, há uma estimativa, que vocês vão entender aqui, que 20% desse Simples Nacional, até 2033, 20% a 30% vão sair do Simples, porque não vai ser mais vantagem estar no Simples Nacional. Vocês vão entender o porquê. Por esse motivo, o regime tributário vai definir. Então, como eu disse lá em cima, ó, se esse cara é do Simples, ele vende para o Simples ou MEI, e eles vendem para os clientes, ninguém gera crédito para ninguém. Agora, se você, vamos pensar, você, que é um fornecedor que está no lucro real presumido, lembrando, quem é B2B, quem vende para empresa e compra de empresa,
gera crédito. Se você que vende para o consumidor final, você, restaurante, padaria, eu vendi para o meu consumidor final. O teu consumidor final não tem nada a ver com isso. Não vai gerar crédito para ele. Agora, o importante é isso aqui, ó. Se você está no lucro real presumido e você vendeu para uma empresa do Simples Nacional, no regime regular lucro real presumido, eles vão aproveitar crédito. E, consequentemente, se eles venderem para empresas que são do lucro real presumido ou tal, também vão aproveitar crédito. Lembrando, para falar, por que o Simples Nacional regular? Vai haver uma opção das empresas optarem para estarem no Simples Nacional do regime regular. O que significa isso, Santos? Significa que, por algum planejamento que vai ser demonstrado para essa empresa, que ele pode optar estar no Simples Nacional, mas no regime regular. O que significa? Que ele vai apurar o imposto dele por fora. Então vamos imaginar uma conta bem... eu estou no Simples, mas eu vou calcular meus 28% por fora. Essa empresa do Simples, ele pode ser gerador de crédito. Tá? Então, para vocês entenderem, hoje, vocês que estão aqui, são lucro real presumido. Ponto. Então significa o quê? De quem vocês compram hoje vai significar o crédito que vai gerar para o seu negócio. Aí você fala, Sandro, mas isso aí não vai funcionar. E eu vou dizer para vocês que vai, sabe por quê? Porque tem um porém. Só vai aproveitar crédito se você comprar de uma empresa do lucro real presumido ou regime regular, desde que ele emita a nota, essa nota que ele emitir, ele tem que estar, o boleto vinculado com a nota, o número da nota tem que estar no boleto, e o boleto tem que estar vinculado na nota. Só vai gerar crédito se o imposto for pago. Então significa o quê? Significa que vocês vão ter que olhar os seus fornecedores e saber se eles estão pagando os impostos para você aproveitar crédito. Hoje, quando você compra de alguém, você não está nem sabendo se ele está pagando, deixando pagar a vida dele, a vida financeira do teu fornecedor. Pois a reforma tributária vai obrigar vocês a serem fiscais do governo. Então vocês vão ter que comprar, saber de quem eu compro, qual regime que esse meu fornecedor está para gerar crédito para mim. Detalhe, sabe aqueles caras que compram nota? Vai lá, um frigorífico da vida, vou te dar 100 mil de nota, 200 mil de nota, sei lá, vou arrumar nota, não sei de onde aqui. Beleza, hoje você pega essa nota, você escritura e gera crédito. Bom, com a reforma tributária, ela só tem validade se o tributo for pago. Aí eu pergunto, qual a finalidade de você fazer isso? Acabou. E detalhe, a nota e o boleto tem que estar vinculado. Vinculado. O governo entendeu, pessoal, que... O boleto vem para pagar? O boleto vem para você pagar. O boleto, você comprou da JC da vida. JC emitiu uma nota para você e o boleto. Ele tem que estar, o boleto tem que estar as características da nota ali dentro. Isso já só que a nota vai ter que estar na nota, o boleto junto, vinculado. Isso já é, Hã? Isso já é, não, como que é? Não, hoje é muito comum. Hoje em dia, seu Marco, você emite uma nota, por exemplo, por que tem uma nota escrita lá na sua... Hoje, você tem que ter uma nota escrita lá, alguém pegou uma nota de alguém, escriturou lá, mas qual é a referência dela? Tem algum boleto vinculado? Não tem hoje. Por exemplo, eu comprei... Não é isso, Marizana? Hoje não tem. Aí eu vou e faço o Pix primeiro, coisa que não é de fornecedor padrão. Aí você vai, não, então paga aí, vou comprar no Mercado Livre. Ah, boa, Mercado Livre. Eu treinado pelo CNPJ, pelo canal CNPJ. Tá. Aí você paga no Pix e depois você vai receber a nota, nome da empresa, tudo certinho. Mas eu não tive boleto, eu paguei no Pix. Não. Como é que vai funcionar? Aí nós vamos chegar no outro ponto aqui, já. Já vocês vão... Calma que... Não, mas calma que tem mais aí, vocês vão saber. E o que vai significar para a sua empresa?
O que fazer? Identificar o regime tributário dos seus clientes, definir o regime tributário adequado para a sua empresa ou para o seu cliente, negociar com seus fornecedores optando do regime tributário adequado. Então, é uma coisa que muitas empresas que já sabem o impacto da reforma tributária, eles já estão se organizando para isso. Talvez substituir fornecedores que não aceitarem mudar de regime, porque a pergunta é, você que hoje está no lucro já é presumido, que tem fornecedor do Simples Nacional ou do MEI, você vai ter que fazer continha para falar assim, compensa continuar comprando desse cara ou não? E o combate à sonegação, aí que vai chegar um ponto que você falou. Agora, nós estamos falando de crédito financeiro. Só um minutinho voltar lá atrás, por favor. Você está falando que, no caso, o nosso fornecedor, se ele não agir de maneira correta, não pagar os impostos dele e automaticamente geraria crédito para nós, a gente não recebe esses créditos. Não. Pagar lá atrás. Se ele não pagar o imposto, você não vai poder aproveitar crédito. Sandro, mas eu comprei e agora? Você pode pagar o imposto dele, e aquilo vai gerar crédito para você. Então, assim, você não fica no prejuízo nesse, entendeu? Você comprou de alguém, chegou no dia de escriturar lá, falou, pô, o cara não pagou. Fulano, não tem dinheiro, sei lá. Você pode pagar esse imposto e aproveitar o crédito. Porque o jogo vai ser assim, ó. Pra vocês entenderem. Vocês vão conseguir entender isso com o passar do tempo. Quanto mais certo você tiver, melhor vai ser para você. Porque é débito e crédito, débito e crédito. O governo entendeu uma coisa. Ele não precisa mais ficar olhando parte fiscal e contábil. Ele quer olhar só o meio financeiro. Ele controlando o meio financeiro de todo mundo, ele sabe tudo. Acabou, é só seguir o dinheiro. Não precisa. Para que eu vou ficar controlando nota fiscal? Se você... Não, eu controlo o teu dinheiro, acabou. No caso, você faz uma compra com um prazo que vai além do prazo. 10 vezes, por exemplo. Aí a apuração é feita antes do vencimento. Se você comprou em 10 vezes, o tributo vai ser recolhido no primeiro momento, no ato. Primeira parcela. Aí você fala, cara, por isso que eu vou precisar ter mais capital de giro. Então, o impacto vai ser o capital de giro. E hoje o crédito financeiro, para vocês entenderem, acaba sendo, né? Deixa eu mostrar aqui para vocês, as empresas compradoras, como eu falei, né, vão cobrar a emissão das notas fiscais e os pagamentos dos impostos que as empresas vendedoras. Isso aqui é o modelo que a gente tem hoje, né, de guias, só para a gente entender, mas aqui está o negocinho respondendo a tua pergunta. A partir de janeiro de 2027, inicia-se o split payment, que é o pagamento repartido. O que significa isso, Sandro? Significa que a partir de 27, essa ferramenta vai estar vinculada a todos os meios de pagamento, Pix, cartão, todos os meios de pagamento vai estar vinculado. Significa o quê? Significa que toda vez que você fizer um pagamento, no ato do pagamento já retém o seu imposto, no ato. Então, só para você entender, vamos imaginar como uma pessoa chegou e falou para mim, Sandro, então quer dizer que quando o split payment estiver 100% funcionando, qual é o sentido do cara lá do camelódromo comprar uma carreta de produtos sem nota e ele vender lá no camelódromo só no Pix? Pode pôr o nome do laranja, do quem for. A hora que ele fazer o Pix, desconta 28% dele na hora. Na hora, não é para depois, é na hora. Qual é o sentido de fazer isso? Não vai ter mais sentido. Vai ser fazer mais sentido você trabalhar 100% que você tem crédito. Porque você fala assim, eu coloquei no nome do João, que mora lá no Paraguai. Mas tudo bem, meu amigo. Mas quando você passar o Pix, já desconta na hora. Não é depois. Não é que vou mandar para a contabilidade ver se ele vai apurar para mim. O governo vai te cobrar o imposto máximo possível, os golpes de cara, e você vai ter que fazer, comprovar de maneiras lícitas que você está colocando os impostos, os créditos e débitos, poder tentar amortizar isso. É isso. O jogo é esse. Você vai ter que estar provando para o governo cada vez mais, dizendo para ele assim, ó, eu estou certo, eu estou organizado, os meus fornecedores, eu estou cuidando dos meus fornecedores, e para você, respondendo ao Mercado Livre, que ele falou,
para você ter uma ideia, as plataformas digitais, Mercado Livre da vida, os bancos, as instituições bancárias, todas as instituições bancárias, as fintechs da vida, né, que já teve uma mudança, a partir de agora, 26 para frente, todas essas plataformas digitais, Mercado Livre, respondendo a sua pergunta, o Mercado Livre ele vai ser corresponsável pelos pagamentos de tributo. Então, aquela empresa que está dentro da plataforma dele, que vendeu algo e ele não pagou os impostos, o Mercado Livre vai ser responsável por pagar os impostos dele. Aí eu te pergunto, você acha que eles vão controlar isso? Claro que vai. O Mercado Livre, os bancos vão ter que informar todo mês a movimentação bancária de todos os clientes dele. Aquela história que fala assim, mas no Brasil tem o sigilo bancário. Esquece, acabou. Isso aí é só para inglês ver. Então o governo entendeu o seguinte, uma vez eu controlando o financeiro das pessoas física e jurídica, eu tenho todo mundo na minha mão. Simples assim. 2027 começa o split payment. Como, Sandro? Somente para as empresas B2B. B2B opcional. Opcional. É um momento que começa a brincadeira ficar mais séria. Provavelmente até 28, segundo eu faço parte de uma mentoria de um camarada que ele está vinculado à reforma tributária já desde 2022. Ele faz parte da construção da reforma e a reforma tributária só não está pior devido a pessoas como ele, que eles conseguem ver o lado empresarial e não deixar a coisa ficar tão grave como era para ser. E ele fala para nós, nas nossas aulas, que até 2028 o split payment vai estar 100% rodando na parte pessoa B2B, B2C. E para vocês terem uma ideia, como vai funcionar? Hoje é comum, por exemplo, chegar um rapaz me arrumar um ar aqui, Sandro, quanto foi? R$1.000. Faz o Pix. Você pega o Pix e manda para ele. Pessoa física, pessoa jurídica, sei lá, você manda o Pix para ele, né? E ele, uma vez ele recebendo, ele faz o quê? Ele gasta ou ele declara, não declara, sei lá o que ele faz da vida. Com o split payment vai ser o seguinte, fez os R$1.000 pro cara, 28%. Se ele tiver, aonde? Se ele tiver de uma forma errada, depende do regime dele. Por isso que eu falei para vocês que muitas empresas do Simples vão sair do Simples. Porque o cara vai começar a fazer conta lá, peraí, eu nesse regime eu estou levando ferro. Os meus fornecedores, Sandro, nós da Luz Contabilidade, o ano que vem a gente vai para o lucro real. Porque a gente entendeu que a gente precisa ir para subir o nível da régua. Porque os nossos clientes vão precisar do quê? Crédito. Os meus fornecedores, eu vou exigir crédito deles. Eu não vou querer ter mais fornecedor do Simples Nacional. Sabe? Então, assim, você que vende B2C, você vende para o consumidor final, vai ser muito comum as empresas chegarem para você e falar assim, eu preciso dar nota. Eu preciso dar nota agora porque eu preciso de crédito. Sabe aquela história do lucro real? Você vai ser organizado? Agora o negócio vai ficar assim. Todo mundo vai querer se organizar cada vez mais. E o split payment é essa ferramenta que ela já existe, ela está pronta, ela já está sendo testada em algumas empresas, tem poucas empresas do Brasil, que eu acho que são umas 10 que estão testando isso, sendo um instrumento de teste, tá? Então, o split payment começa já em 27. E aqui, pessoal, esse aqui é um ponto chave. A história de... esse material depois, se vocês quiserem, eu encaminho para vocês, tá? Mas aqui, você está conseguindo ver? Está conseguindo ler ou não? Mas ler não. Ver, estou vendo, só não estou enxergando. Aqui, ó, lembra que eu falei para vocês? Ó, valores recebidos ou informado por instituições financeiras, administradoras de cartão de crédito, débito,
entidades prestadoras e intermediadoras comercial em ambiente virtual, que é, no caso, o Mercado Livre, relacionados com comércio eletrônico, condomínios comerciais, ou outra pessoa jurídica legalmente detentora das informações financeiras superior ao valor das operações declaradas pelo sujeito passivo, obrigação tributária. Ou seja, esses caras aqui, eles vão estar controlando, eles vão ser obrigados, as administradoras de cartões, os bancos, as plataformas, quem estiver dentro da instituição deles, eles vão ser cobrados do governo se aqueles clientes deles estão pagando imposto ou não. Olha só o nível que chegamos. Então, assim, vocês imaginem, você acha que uma plataforma como a Mercado Livre, os bancos, as plataformas de cartão vão querer assumir esse risco para eles? Nunca, nunca. Então, esse é o risco da nossa... Está acabando isso aqui. E detalhe, o governo tem uma estimativa que todo ano eles perdem 400 bi com a sonegação. 400 bi. Eles estimam que até 2033 isso vai reduzir para 100 bi. Outro ponto importante, hein? Ponto importante. Se o split payment não funcionar como eles esperam que aconteça com a arrecadação, há uma conversa que até 2032, se não chegar na arrecadação que eles esperam, lá em 32 eles vão subir a alíquota de 28 para 31 ou 32. Tem mais essa ainda. E como prepara a sua empresa para isso? Tem o jeito errado. Qual é o jeito errado? Você ficar parado, colocar os tributos sobre os preços atual, analisar apenas sua empresa, esquecer a cadeia, analisar apenas o valor de tributos. Lembra que nós fizemos lá em cima? Custo, valor de preço, valor de custo. All right. Isso aqui não era para ter. Também não. Também não. Essa parte não era para ter. Pessoal, tem a reforma econômica e estrutural. Então, o item, preço de compra, situação. Isso aqui extremamente são os pontos de importância, de capital de giro, possível necessidade de capital de giro devido ao aumento dos preços, é muito importante. Faz necessário analisar o preço de compra de cada fornecedor. Preço de venda, aumento de 16% de venda, o que deve levar às condições. Ou seja, isso aqui são alguns itens. Pode ver, ó, tudo que fala de margem e lucro. A única coisa aqui que não tem um impacto é a finalidade do regime do comprador, porque isso é mais fácil você analisar. O resto não tem nada fácil. Eu analisar meu fornecedor é mais fácil. E o resto? O resto não é fácil. Contabilidade dia. Contabilidade nunca fechada. Esses aqui são os impactos que a gente vai estar vendo no decorrer até 32. Por que 32? Sabe? Porque 33 já a reforma é 100%. Então, analisar os preços todos os anos. Lembra que a gente falou que todos os anos tem que olhar os preços? Analisar os preços de compra, de venda, os impactos comerciais, principalmente para aquelas empresas de transporte, que muitas empresas de transporte ou algumas outras que têm contratos a longo prazo, né, precisam rever os seus contratos. Por quê? Porque às vezes você tem um contrato, sei lá, de 1 ano, 2 anos, com alguém, com alguma empresa, que você tem que rever se esses contratos vão trazer, vai ser positivo ou negativo para o seu negócio. Analisar a margem e resultados atuais, todo o período, ó, lá, desde 25, 24 até 32. Renegociação com os fornecedores, tem que começar agora. Treinamento e captação, pelo menos 1 ano, de 2025, 2026 tem que ter treinamento e captação de toda empresa. Ajuste na situação bancária com as futuras necessidades de capital de giro. 2026 é o ano para vocês se prepararem, analisarem seus números e falar assim, eu preciso de capital de giro. Então você se preparar para isso. Por quê, Sandro? Porque é muito comum vocês entenderem o seguinte, hoje na regra do jogo é assim, na regra mais ou menos é assim, né? Não é bem, mas você compra a prazo, você vende
e você paga o imposto depois, não é assim? Você compra, você vende e paga o imposto depois. Aquele imposto que circulou dentro do seu negócio, em tese, é um dinheiro que circulou lá dentro. Concorda comigo? Beleza. Só que com a reforma tributária, quando esse dinheiro que antes ele circulava dentro da sua empresa e depois você viu o que fazia, exemplo, tem uma empresa que eu conversei esses tempos, Elisandro, eu gero 200 mil de ICMS todo mês, mas eu não estou pagando, porque não está sobrando. E ele está declarando. Ele declara os 200 mil e não paga. Aí ele espera juntar 1, 2, 3, 4 meses, até ser notificado pela Cefaz, aí ele vai lá, parcela e a vida vai tocando. Beleza. Esse cara, ele vende para quem? Só para B2B, ou seja, ele só vende para empresas que são do lucro real. Todas as empresas que ele vende é do lucro real. Falei para ele, pois é, então você hoje está gerando 200 mil por mês, está circulando lá dentro, e com a reforma tributária, os seus clientes não vão aproveitar até o crédito, não vão aproveitar o crédito. E aí? Como você vai fazer? E detalhe, lembra que eu falei que você compra, você vende, depois você paga. Com a reforma tributária, quando tiver split payment funcionando, você comprou, pagou imposto. Você tem que ter crédito, débito, crédito, débito, crédito, débito. Então, aquela circulação de imposto que você antes pegava e falava, no final do mês eu vou ver o que eu faço. Quanto deu minha guia, contabilidade? Deu 50 mil. Não, eu não tenho 50 mil não, faz 10 mil aí para mim. Acabou. Não vai ter mais isso, sabe? Então, é importante essa palestra aqui, é para conscientizar vocês, sabe? Eu não gostaria de estar falando isso, parece que assim, o cara está me enchendo de informação, mas é importante. Seria muito mais fácil para nós falar assim, não pessoal, está tudo certo, tudo lindo, tudo maravilhoso, mas não é, sabe? É importante vocês entenderem que o jogo vai ser diferente. E põe uma coisa na cabeça, independente do governo, se é A, B ou C, ele vai querer continuar com a reforma tributária porque ele quer arrecadar. Pronto, final. E mais um ponto. Qual é o ponto? Lembra que eu falei para você de Rio Verde? Que eu falei com o prefeito, o ex-prefeito lá? O que vai sobrar para os municípios? Vai sobrar para os municípios o ITBI e o IPTU. Só vai sobrar isso para eles. E para o Estado? O que vai sobrar para o Estado? ITCMD. O ITCMD hoje no Estado de Goiás é 8%. Com a reforma tributária vai de 15% a 20%. De 15% a 20%. Ou seja, amanhã alguém morre, deixa um patrimônio de 1 milhão. Aí hoje, se ele morreu, vai dividir o patrimônio lá para os herdeiros, tem que pagar 8% para o Estado, mais advogado, mais custos, cambal. Com a reforma tributária vai de 15% a 20%. Só de ITCMD. Aí eu perguntei para o Paulo do Vale, prefeito, eu já sabia a resposta, mas eu perguntei, falei, prefeito, e as prefeituras? Não vai ter mais o ISS, né? Aí ele falou, bom, vai sobrar o IPTU e o ITBI. O que eles vão fazer futuramente? Aumentar. Mais ainda, mais um pouquinho. Esse dinheiro não vai ser repartido? Ah, boa pergunta. O dinheiro vai ser repartido. Como vai ser repartido? Pois bem, lembra que eu falei para vocês que o ISS vai sair da mão dos prefeitos, dos municípios? Pois bem, os municípios têm até final de 2027 para entregar para um relatório da média poderante dos últimos 5 anos deles de arrecadação. Então os municípios vão chegar, vai existir um comitê, o CBS, é os tributos federais, vai para o governo federal. O IBS, que é o CMS e o ISS, ele vai para o comitê. O comitê vai ser lá 30, 40 pessoas, escolhida pelo rei. Eu falo que o Brasil não existe, mas nós vamos viver numa monarquia. Vai ter o rei, vai ter o comitê vai dizer assim, o Inácio é o prefeito do município tal. Aí o Inácio vai chegar lá, em 2027, vai falar assim, comitê, o meu município nos últimos 5 anos teve essa arrecadação de ISS aqui, comprovada. Está aqui. Essa aqui é a média nossa.
Aí quando chegar lá em 2028 para frente, ele vai olhar para o Inácio e falar, Inácio, beija a mão do rei. Se você beijar a mão do rei, nós vamos te dar um pouquinho mais. Entendeu? Vai ser assim. Se os prefeitos vão ter que ir lá e pedir um pedacinho daquele dinheiro de volta para eles. Vai funcionar desse jeito. Aí o que acontece agora, 2025, eu e o Gabriel estivemos lá em Rio Verde, uma palestra lá onde estava o auditor do município de Goiânia palestrando. E ele falou, ó, nós já estamos intensificando as nossas fiscalizações em Goiânia, porque nós precisamos, quanto mais arrecadar agora, 25, 26, 27, para quando chegar lá, a nossa média esteja mais alta. E agora com a resolução que eu falei para vocês da CGSN, a resolução 183, o que eles vão estar fazendo a partir de janeiro? Uma maior integração entre federal, estado e município. Vão ter uma fiscalização conjunta. Então, assim, se o município está fiscalizando a empresa X, automaticamente ele já informa o estado que ele está fiscalizando e o estado já informa a Cefaz que está fiscalizando aquele cara. Para amarrar todo mundo. Mas então, quem vai arrecadar não é só o governo federal? O governo federal, ele vai ficar com a CBS. O IBE... Ele vai para o governo federal porque vai... Ele vai para o governo federal porque o governo federal é que vai dizer quem vai ser o comitê, os gestores do comitê. Então vai ficar na mão do governo federal. Por isso que eu falei, vai virar uma monarquia. Basicamente isso o Brasil vai virar. É o rei que vai dizer, ó, você vai receber ou não vai receber. Mas o governo federal vai ser um arrecadador, mas a fiscalização do estado e dos municípios vão continuar? Vai continuar. Sem arrecadar? Vai, porque é o seguinte, quanto mais ele arrecadar, mais ele tem força de chegar lá e falar, eu preciso que você me passe aquela grana. Hã? E mesmo depois, ele vai ter, quanto mais eu arrecado, o meu município quanto mais arrecada, o meu estado quanto mais arrecada, significa que eu tenho que receber mais. Então, em tese, eles vão fiscalizar, isso é óbvio. E outra, lembrando que eu falei para vocês, eles não vão precisar mais ficar fiscalizando arrecadação. É só olhar os meios financeiros. Toda operação financeira que você fizer na sua pessoa física ou jurídica, o governo vai saber, vai cruzar tudo. Entendeu? As oportunidades que a gente vê é quem sai na frente da concorrência, se prepara de maneira assertiva, ganha eficiência operacional e custo, precifica corretamente, dita o mercado, dialogar com seus clientes e fornecedores para rever preço. Essas são as oportunidades. E aí tem esse período, né, que a gente fala, é a hora de agir agora. Então, nós estamos terminando 25, mas 2026 é o ano. Nunca foi tão importante, pessoal, ter planejamento tributário assim, alinhado. E as empresas vão precisar de contabilidade consultiva. Por isso, eu quero fazer um comentário aqui com vocês. Perguntar, quem de vocês aqui gosta de problema? Levanta a mão. Não? E quem de vocês ama problema? Você ama? Por quê? Me faz sair do lugar e comprar os comigo. Bacana. Boa. Agora me responde, quem de vocês ama problema dos outros? Levanta a mão. O Pedro levantou a mão porque... Pois bem, pessoal, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu sou um apaixonado, sou um amante do problema dos outros, que é qual? Realmente, a Luciana, eu tenho um time aqui estão algumas das pessoas que trabalham conosco há alguns anos. Eu aprendi muito com a Luciana isso, principalmente com a Luciana. Aprendi realmente, há alguns anos atrás, eu era um cara que eu trabalhava pensando no dinheiro. Passou os anos convivendo, conhecendo o escritório de contabilidade, convivendo mais,
eu aprendi uma coisa: como é bom, como faz bem para nós ajudarmos os empresários a sair de um nível e para outro nível melhor. Então, assim, é uma grata satisfação nossa de ver os empresários se dando bem, melhorando de vida, porque vocês, a maioria de vocês, claro, esmagadora maioria, tem um negócio de alguns anos, né? E é o sustento da família, é onde realiza os sonhos seus, dos seus filhos, de pessoas que estão com vocês. Eu fico muito feliz quando alguém do nosso time, por exemplo, faz uma viagem que ele nunca fez, uma coisa assim, realiza um sonho, compra uma casa e tal. Poxa, é para isso que a gente existe, né? Porque a gente vai embora daqui e não vai levar nada. Então, o que a gente tem que fazer? E eu sou um apaixonado, sou um amante de resolver problemas dos outros, sim. E vocês podem ter certeza de uma coisa: o que trouxe vocês até aqui não significa que vai levar vocês para o futuro. Então, assim, é muito importante vocês pensarem nisso. O que me trouxe até aqui não significa que vai me levar lá no futuro. Porque tudo que você fez antes e está fazendo hoje, talvez você vai ter que rever tudo isso. Vai existir empresas que no decorrer de 26, 27, vai chegar um momento que vai falar assim: cara, esse negócio não dá mais para mim, isso aqui não vai dar para mim mais, sabe? Aquela frase que às vezes eu escuto assim, ó, se eu pagar imposto eu não sobrevivo. Então ele precisa rever seu negócio. Infelizmente, tem que rever, porque as coisas vão mudar, sabe? E vai mudar muito. E não é porque eu queira, não é porque nós da contabilidade queremos, é porque o sistema está se organizando para isso. Para você ter uma ideia, esse professor que eu faço mentoria com ele, o pessoal perguntou: pô, mas vai dar uma quebradeira danada, vai muita empresa quebrar, os pequenos vão sofrer muito. Eu vim de São Paulo com a Luciana, eu estava no evento agora em outubro, e eu falava para vocês, eu fiquei lá acho que uma semana com cólica, só de ouvir as coisas, fiquei 3 dias ouvindo a reforma tributária. Eu saí de lá meio louco. Porque de tanta informação, vocês estão aqui há uma hora e pouco, e já estão com a cabeça meio fervendo. Imagina, eu fiquei 3 dias lá. Eu saí de lá, a Luciana falou: amor do céu, o mundo vai acabar. Eu falei: parece que o mundo vai acabar. Porque é de tanta informação que tem, sabe? E a gente preocupado, porque a gente sabe assim, putz, fulano vai se lascar, fulano vai se lascar. Aí no sábado eu fui na feira, ali do Cruzeiro, e eu fui na feira, eu vendo aquele pessoal lá: passa Pix aqui, passa Pix. Aí o outro falou assim: fulano, o cara quer passar cartão, me presta a maquininha, pega a maquininha aí. Aí passa o cartão: ó, peguei R$50 aqui na maquininha, depois nós acerta, aquela coisa toda, você sabe como que é. Aí eu olhando aquilo, falei: bicho do céu, esses caras com a reforma tributária, eu compro por 1.000 e vendo por 2.000, esse é a margem de lucro do cara. Aí eu perguntei para um cara lá que vende farinha, eu falei: fulano, como que você precifica teu negócio? Eu falei: quantos anos você está nisso aqui? Ele falou: estou há 7 anos. Como você precifica? Ele falou: eu compro por 100 e vendo por 200. É assim que eu faço. Eu falei: a margem é boa, né? Eu falei: beleza, bom demais. E eu falei: você declara alguma coisa? Você está doido declarar? Se eu declarar, eu morro. Tudo bem, ok. Então, assim, os pequenos vão sofrer muito. Sabe por quê? Lembra que foi mostrado ali que 9 milhões de empresas estão no Simples, 15 milhões estão no MEI? O que acontece no nosso país? O nosso país, ele foi feito um sistema tributário que abria margens, entendeu? Criava margens. Aí o governo, alguns anos atrás, ele entendeu que ele precisava melhorar isso. Só que ele não tinha tecnologia para isso. Aí lá atrás surgiu o ICMS ST, surgiu os impostos monofásicos, ou seja, quantas distribuidoras, quantas fábricas de remédio tem no Brasil? Fábrica tem, sei lá, 100 fábricas, então vamos lá nas fábricas. Quantas fábricas de cerveja tem no Brasil? Tem tantas, vamos lá nas fábricas. E assim foram indo. Então eu chegava na fábrica e falava: você vai ser responsável por reter os ICMS, reter os PIS e COFINS, beleza? Beleza. Daqui para frente, se o povo não quiser pagar mais nada, dane-se. E assim foram feitos. Assim surgiu o ICMS ST, assim surgiu os impostos monofásicos. E agora, com tecnologia e tudo mais, ele falou: opa,
Para que eu vou ficar cuidando da vida fiscal, olhando nota, colocando barreira, fiscalizando nota, se é alíquota de retenção, não sei o quê. Nada disso mais. É só eu cuidar o Pix, os cartões, os boletos, transferência bancária, tudo que passar no sistema financeiro, eu olho e puxo minha grana. Acabou. Hã? É por isso, quando a gente falou lá atrás, que é importante vocês terem profissionais, profissionalizar o seu lado financeiro. Para vocês que hoje tem um profissional que atende lá o seu negócio, no meio financeiro, que vocês entenderem que ele é meio, eu lhe convido a vocês a repensarem isso. Nunca foi tão importante na vida de uma empresa ter um financeiro, sabe, alinhado. Por quê? O teu financeiro, ele vai ter que estar olhando o teu fornecedor, conferindo, passando para você, analisando, tendo um sistema bom. Então, isso é muito importante. E para isso, nós criamos a Raio X, que é uma empresa dentro do nosso grupo, que é a Raio X da Reforma Tributária, porque quando nós começamos a falar sobre reforma tributária, a gente entendeu que eu não podia atender clientes com um estudo da reforma tributária colocando dentro da contabilidade. Eu falei, não dá, não vai funcionar. É outra lógica, é outra coisa. Exemplo, até mesmo para mim colocar uma empresa grande aqui dentro, se chegar e bater na minha porta, sei lá, uma empresa grande aqui. Sandro, eu quero começar segunda-feira com vocês. Eu tenho que entender o negócio do cara para ver se eu tenho gente para isso. Então a reforma tributária é uma outra pegada, é um outro negócio. Por isso nós criamos a Raio X da Reforma Tributária. Pessoal, aqui está um QR Code. Eu gostaria, se vocês pudessem, de vocês escanear esse QR Code e responder o questionário. É curtinho, bem pequenininho, que vai nos ajudar a trazer uma clareza de algumas informações que a gente tem, mas quanto mais informação, melhor. E detalhe, tá? Não precisa responder agora, não. Deu certo? Beleza. Pessoal, em resumo. Opa! Então volta lá. Em 2026 vão cobrar uma tarifa de 1%. Não, vai ser só declaratória. Vai ter. Você está presumido, Lucro Real? Estou presumindo. Vai ter no teus cadastro de produto, vai ter que colocar a alíquota lá de 1% de CBS e IBS, mas é só declaratório, não vai ser cobrado. Ah, tá. É só para poder fazer esse retiro ali. É, só para fazer um teste. Lembrando nessa que o essencial do além do financeiro que o Sandro falou, é os documentos fiscais. Os documentos fiscais a partir de 2026, na fase teste, depois em 2027, já começando, né? Os documentos fiscais vão ser declaratórios. Uma vez que você fez o documento, a sua nota de serviço, a sua nota de produto, vai estar lá o campo IBS, CBS, que é por ali que vai confrontar com a parte financeira que o Sandro falou. Para vocês terem uma ideia, quando o Aristides está falando dessa parte dos documentos fiscais, hoje os documentos fiscais, tanto para Simples Nacional como lucro real presumido, ele tem o intuito de ser uma obrigação acessória. O que é isso, Ana? Obrigação? Obrigação principal é pagar imposto. A obrigação acessória são aqueles arquivos, notas fiscais, documentos fiscais, SPED, são acessórias. Só que hoje tem o ato de declaratório, acessório, são obrigações acessórias. Como o Aristides falou, para as empresas do Simples e para vocês, lucro real presumido, agora os documentos fiscais vão ser um ato declaratório, ou seja, Sandro, eu declarei, tem como eu mexer naquilo lá agora, fazer um ajustezinho para cima, para baixo principalmente? Acabou. Então, assim, a escrita fiscal e contabilidade nunca foi tão importante ser alinhado. O que
acontece? Essa reforma aí vai ser ruim, mas é para todo mundo, não é só para nós, não. Vai zangar para todo mundo. Esse... Então vai ser bom. Não, Na verdade, vai ser bom. o que que vai... eu não vou falar nomes aqui, mas só para vocês entenderem, como eu falei para um cliente nosso, poxa, lá em tal lugar, eu sou prejudicado por aquelas empresas que tem uma redução de alíquota lá embaixo, lá e o CMS deles é 1%, o meu é, sei lá, 19%. Infelizmente, vai ter uma transição, né? Então lembra que eu falei dos benefícios fiscais e tal? O que vai acontecer? Quando a gente passar esses 7 anos, e quem tiver alinhado, sobreviveu, organizou, beleza. Só que aí vai ser para todo mundo. Então aquele cara pequenininho, que às vezes ele compra lá no atacadão da vida. Eu falo que na minha rua lá tem um monte de comércio pequeno lá. Mas lembra que eu te falei, ó, esse que eu ia falar para você. Sabe o que hoje faz? Ele vai lá no atacadão, por exemplo, lá ele compra lá 20 mil de mercadoria, ele traz para dentro do comércio dele e coloca lá e vai vendendo. Só na calculadora, só que ele passa no cartão do primo, da irmã, sei lá de quem, Pix para cá, Pix para lá, aquele rolo todo. E aí ele declara qualquer coisa que para ele serve, beleza? Beleza. Aí você lembra que agora, quando ele for comprar do atacadão, o atacadão vai vender para ele, beleza. Se ele for pessoa física ou for do Simples Nacional, o atacadão vai vender para ele não aproveita crédito de nada, beleza? Beleza. Quando ele for vender e o split payment estiver funcionando e ele falar assim, eu estou me lixando para a reforma tributária, você não vai me pegar nunca, quando o split payment estiver funcionando, na hora que ele for vender, ele estiver vendendo, se ele for do Simples Nacional, vai estar descontando o imposto dele na hora, não é depois. Então, qual que vai ser o sentido dele sonegar? Se for pessoa física, não vai funcionar assim, né? Se for pessoa física, não vai funcionar. Ué, vai descontar dele também, ué. Não, ele pessoa... Não, peraí. Se ele, pessoa física, vender? Mas como? Mas assim, não vai ter, vai ser uma venda informal, não vai ter colocação nenhuma. Não, mas ele está passando no sistema financeiro. Vai ser Ele... formal. Não, por exemplo, eu, Thiago, mando Pix para você. Ele não está declarado o que nós estamos fazendo essa transferência. Mas é isso mesmo. Mas aí se você pegar 28%, então quer dizer, você não tem mais sigilo bancário. Não vai ter mais sigilo Mas bancário. aí tem que mudar a Constituição, porque isso aí é constituinte, né? O sigilo bancário. Mas deixa eu te falar. Para poder quebrar isso, porque assim, eu penso assim, talvez eles consigam fazer esse cruzamento no fechamento anual, lá, quando pegar a saída do CPF-X com o Y, cruzar. Mas em tempo real é praticamente impossível. Esse é o problema, é que todo mundo está achando que isso não vai acontecer em tempo real. Eu estava em Brasília o ano passado, outubro do ano passado, eu estava numa sala, tinha mais ou menos umas 40 e poucos professores. Nosso professor, quando começou a aula, ele falou, pessoal, hoje eu quero uma coisa de vocês, fazer igual a festinha dos caras, os famosos. Pega o celular, todo mundo põe ele em cima da mesa, todo mundo põe o celular lá. Aí todo mundo colocou o celular lá. Aí ele falou, agora eu vou mostrar um negócio para vocês. Ele é muito chegado dentro da Receita Federal e falou, vou mostrar o split payment já funcionando para vocês. Ele já funciona, ele já está funcionando. Aí ele mostrando como que funciona. E aí chegou essa questão, como que vai fazer? Então eu, pessoa física, fiz um pagamento para você de alguma coisa lá de R$1.000. Pessoa física. O que o split payment vai fazer no futuro? Aqueles pagamentos você vai ter que declarar, você vai ter que estar informando da onde que está vindo essas transferências. Então não vai ser a pessoa física, eu arrecadei no ano 50 mil, 100 mil, o governo vai começar a te cobrar de você. Ou você declara imposto de renda, meu amigo, ou você tem aquele teto lá de 5 mil por mês, se você ultrapassar daquilo, você vai pagar imposto. Porque a finalidade dele, do governo, uma vez ele controlando todo, como eu já falei, ele controlando todos os meios financeiros uma vez, ele amarrou tudo. Ele não vai precisar mais se preocupar. O que vai acontecer no futuro, tá? Lá no futuro, 2032, é que todos os meses, quando você for pagar os residuais, porque lembra que é débito e crédito, então vai chegar um momento que você vai ter, ou você vai ter mais crédito, ou você vai ter mais débito. Depende ali da tua operação. Daí você vai fazer a apuração final. As pessoas físicas também serão cobradas dessa forma.
Porque lembra que foi criado esse teto, agora eu acho que é de 5 mil, alguma coisa? Passando disso, o governo vai ter informação, ele vai começar a mandar as declarações pré-prontas para todo mundo. Vamos supor, você está na sua casa, você fica na sua casa lá, e a Luciana trabalha aqui, ela tem o dinheiro na conta pessoal dela, vai transferir o Pix para você, ele não vai ter nada. E aí? Não, mas aí deixa eu falar para você uma coisa. O problema maior vai ser assim. Lembra bem que eu te falei. O cara, quando ele compra o atacadão da vida, ele vai vender para quem? Pessoa física? Pode ser. Pode ser. Ele vende pessoa física. Beleza. Ele vendeu, o cara comprou 20 mil de mercadoria, pagou. Ah, dinheiro aí é diferente. Aí é diferente. Dinheiro não tem rastro. Dinheiro não tem rastro. Agora eu te pergunto. Não, mas aí ele pode exigir, por exemplo, a cada um que seja emitido cupom fiscal no CPF para uma pessoa aí tem rastro. Não, então, aí que eu falo para você. Não, mas peraí. Lembra que a partir de agora, era 1º de novembro, foi transferido, né? Que é obrigado agora B2B, empresas, lucro, supermercado, atacarejo, postos, acho que é postos e mais alguma coisa, são obrigados a mandar agora emitir a nota fiscal eletrônica. Então, quando... Tem que emitir no CPF ou CNPJ? Não importa, é obrigado, vai ser obrigado. Vai ser obrigado. Tiago, aí, por exemplo, aquela pessoa, o estabelecimento vende para você, pessoa física. Beleza, ele vendeu para você, já rendeu ali o custo lá, 28%. Agora, se você, o que você for fazer daí, é o seguinte, você como pessoa física, não é contribuinte, você está recebendo toda a carga. Você nesse primeiro momento. Agora, se você recebe aluguel, se você é um produtor rural, até 3.600.000. Isso é que ele falou, que ele falou ali, é igual, tipo assim, minha filha está na escola, se eu mandar um Pix Não. eu tenho que pagar Não. 28% para ela. Mas o problema é que hoje é muito comum. Eu conheço pessoas que movimentam 100 mil por mês de transferência para cá. Por exemplo, igual corretor de semente, né? É muito comum o dinheiro entrar na conta dele, sai lá 1 milhão, 2 milhões. Só que existe também aqueles caras que eles não fazem a escrita fiscal dele, a contabilidade dele, depois só para ele a conta. Mas se passar para 5 mil, vai ter que fazer do mesmo jeito. Não é que vai... Não, o que vai acontecer? A estimativa é que cada vez mais, como eles vão amarrando, existiria agora em janeiro, iria entrar o Drex, que seria a nossa moeda digital. O governo cancelou, uns falam que suspendeu, eu digo, pelo menos foi anunciado que cancelou. Por quê? O que ele entende? Quanto mais eu começar a amarrar as vinculações das vendas, então, os comércios estão obrigando, agora você tem que emitir nota fiscal, eu chego lá no supermercado, já vai sair com o documento fiscal, porque não vai para mim, né? Vai ser virtual aquilo lá. Assim, CPF na nota, você fala não. Ué, Vai ser obrigado. vai ser obrigado? Não, mas aí se passar no cartão, você vai ter que pular. Você paga em dinheiro. Não, mas é que eu falo, dinheiro, mas quantas lá no seu negócio, você recebe quanto de dinheiro lá? 10%? Hã? 20%? 20%? Ué, então você recebe bastante, bastante. Essa nova regra da Secretaria da Fazenda vai exigir os meios de pagamento vinculados ao documento fiscal. Uma vez Mas já não é? Não, é para ser, já era para ser, mas muita gente não vincula. Mas sabe o que acontece? Esse lá que nem falou para nada. Deixa eu te falar, sabe aquelas maquininhas lá da Valor e Bank da vida, que era subadquirente da vida? Por exemplo, eles hoje, com essa instrução normativa que saiu, o que eles têm obrigado agora? Em fevereiro, eles informar o E-financeiro. Eles vão informar o E-financeiro. O que é o E-financeiro? É pegar a movimentação 2025 e mandar para o Banco Central e dizer assim, ó, essa grana passou por dentro do meu negócio aqui, essas são as pessoas físicas, jurídicas aqui que utilizaram... Hã? 5 anos para trás. Não, 2025 só. Não, você falou que era 5 anos para trás? Não, detalhe, quem pode cobrar os últimos 5 anos é o Estado, que a hora que as fintechs transmitirem o E-financeiro, e se lá na frente eles entenderem que eles vão autuar as empresas,
Eles vão autuar referente aos 5 anos. Vai pegar média. Não, não é a média, eles fiscalizam. Declarado. Ele chega lá para a fintech e fala, vem cá, aquela empresa ali que eu vou fiscalizar, eu quero os últimos 5 anos dela. Eu sou obrigado a entregar. Você entendeu? Então, cada vez mais, o mecanismo eu começo, lembra que eu falei para vocês dos ICMS-ST, os monofásicos, que eles começaram lá nas indústrias, aí eles entenderam que, por exemplo, antigamente, era muito comum indústria de remédio transportar remédio de avião, que é um valor agregado, eles iam para o Mato Grosso, levavam de avião, você sabe disso, né? Peça, era sonegação, combustível, era um rolo danado, nota para cá, nota para lá, aqueles trem. Quando eles colocaram os monofásicos de substituição tributária, acabou. Para quê? É na fonte. Aí agora eles entenderam que para eles conseguirem rastrear o dinheiro, eles conseguem colocar os documentos fiscais amarrados, vincular os meios financeiros, um cobrar do outro. E para vocês entenderem que agora, cadê o passador? Está aqui. A reforma, ela vai ser, basicamente, na questão que envolve a parte econômica, gestão e modelo de negócio. A parte econômica, como eu falei para vocês, é a parte financeira, a parte de revisão de preços, de compra, de venda, fornecedores. Nunca foi tão importante ver isso. Gestão. A gestão nunca foi tão importante vocês terem um bom sistema, né, ou um excelente sistema de ERP para ajudar vocês no trabalho. E também gestão de cultura, de entender o seu negócio. E o modelo de negócio é como eu falei para vocês, vai ter empresas que vai chegar um momento que ela vai ter que rever se aquele negócio dela faz sentido continuar ou não, se ele tem condição ou não, ou para que caminho que ele vai seguir. Exemplo, um empresário esteve conversando comigo e com a Luciana e ele conseguiu entender que a reforma tributária para ele vai ser bom. Tanto é que ele já falou assim, cara, eu já estou vendo a oportunidade de eu comprar alguns concorrentes meus. Porque ele já entendeu a roda. Então vai ter isso, vai ter modelo de negócio, tem que ser revisto. Isso aqui é a parte que eu geralmente mais gosto de mostrar, que vem isso aqui. Ó. Isso aqui é o iceberg. Então todo mundo fica preocupado com isso aqui, carga tributária. Mas o problema maior é isso aqui. Necessidade de capital de giro, análise dos preços de fornecedores, revisão dos preços de venda, análise da margem atual, implementação de ERP, implementação de controle financeiro profissional, ciclo de recebimento versus pagamento. Como você falou aquela hora lá, se eu pagar em 10 vezes, como que é? Então vai ter tudo esses replanejamentos, essas reorganizações. Mudança regional, às vezes eu tinha um planejamento, exemplo, estava conversando também com outro empresário, eu tenho uma unidade lá em Roraima, será que vai compensar eu continuar em Roraima quando acabar meu benefício? Talvez não. A questão de Roraima, principalmente a parte de Zona Franca, que os estados têm Zona Franca, como é que vai ficar a questão? Não, a Zona Franca vai continuar, só a questão do IPI que vai continuar benefício lá. Só o IPI que vai ficar isento. Então aquela isenção do ICMS não vai existir mais. Não, ali dentro da Zona Franca vai existir alguns produtos com a redução da alíquota. Entendeu? Como vai existir, por exemplo... Profins também, né? Não. Hoje é isento. Hoje. Aí o IBS, CBS vai ter as reduções. Aqui, vai. Análise de impactos comerciais, planejamento tributário. 3 alternativas. Então, portanto, você tem 3 alternativas. Ignorar tudo que foi falado, sendo que o impacto mais adiante, sem problema. Então, ignora tudo. Tentar se preparar sozinho, ou pior, um profissional mal qualificado. Contar com um especialista no assunto que vão te conduzir a aproveitar a oportunidade de evitar. Então, pessoal, o que eu falo para vocês é, vocês empresários, semana passada a gente fez uma outra palestra dessa, tinha mais gente. Nesse primeiro momento, a gente está focado em falar com nossos clientes. O problema, o Inácio, no ano passado veio numa palestra que eu fiz aqui sobre reforma.
Quantas pessoas tinha lá? 5? 4 pessoas. 4 pessoas. Sabe o que está acontecendo? Eu faço parte, eu e a Luciana fazemos parte de um grupo de mais ou menos 200 a 300 contadores no Brasil inteiro, que fala só sobre reforma. E eu converso com esse pessoal e a conversa é a mesma. Pessoal, como que está o pessoal, como que os seus clientes, eles estão preocupados com a reforma, estão querendo ouvir, estão querendo... A maioria esmagadora fala, Sandro, a maioria dos empresários não querem saber disso não tem tempo para ouvir isso. Não tem tempo, agora não, deixa para depois, vamos ver depois, esse negócio aí é chato, sei lá, não tem... Pessoal, isso é um impacto, vocês estão vendo aí, isso aqui é só um pedacinho do negócio que eu estou falando para vocês aqui. Eu, sinceramente, o Inácio estava ano passado aqui, eu fiquei desanimado. Eu perdi o ânimo de falar de reforma, porque a gente falava, puxava assunto, entrava no ouvido e saía no outro. Só que está chegando um momento, falei, é importante a gente falar. E vocês são nossos clientes. E a gente já consegue imaginar o impacto que isso vai gerar. Para uns vai ser bom, para outros vai ser péssimo. Então, assim, o que a gente quer com essa palestra é gerar uma consciência na cabeça de vocês, colocar esse assunto que é importante na mesa. E se vocês saírem daqui hoje e vocês pegarem o telefone e ligarem para 5 amigos de vocês que são empresários e perguntar, oi fulano, tudo bem? Tudo bem. Me fala para mim, você sabe o impacto da reforma tributária no seu negócio? Eu te garanto que a maioria esmagadora fala, não sei, e talvez nem queira saber. Para vocês terem uma ideia, vocês sabem o tamanho da Saga, né? Saga. Eu hoje conversando com o diretor da área contábil lá, que chama Heloísio, conversando com ele hoje, agora de manhã, eles contrataram ontem, uma empresa para fazer o trabalho do estudo do impacto da reforma tributária. Ele falou, Sandro, eu fiquei desde janeiro lutando com a diretoria para a gente fazer o estudo do impacto da reforma tributária. Desde janeiro eu estou lutando. Conseguimos contratar ontem. Então ele falou, eu já sinto que eu estou atrasado no negócio. Você imagina a Saga naquele tamanho, que é gigante os caras. Então eles estão... Então você imagina os pequenos. Por isso que eu falo, a reforma tributária vai cobrar um preço alto dos empresários que não se prepararem. Isso é fato, pessoal. Isso não é para ficar amedrontando, não, sabe? Então é uma coisa que vocês, empresários, precisam rever. Para isso, a gente está disposto, claro, sempre a ajudar, colaborar, levar informação. O seu Marcos é uma das pessoas que sempre vem no nosso evento. E eu quero promover mais eventos. Eu quero falar eu quero, a partir de agora, todos os meses, eu quero fazer eventos para os nossos clientes, porque a gente entende que vocês nunca precisaram tanto de uma contabilidade como vocês vão precisar daqui para frente. Porque é o seguinte, pessoal. Também. Você acertou na mosca. Você acertou na mosca. Você acertou na mosca. Por isso que o preço, que você falou assim, já está embutido no valor, já está embutido no valor. Pessoal, é o seguinte, por exemplo, o que é mais importante num carro? O para-brisa ou o retrovisor? É o para-brisa, não é? Porque você está vendo. E outra, se você tiver numa emergência, o que você vai olhar? Você vai olhar para frente. Para trás você deixa e vai embora. Só olha para frente. Agora, vocês têm que entender que hoje é assim, ó, o retrovisor é a contabilidade e o para-brisa é meu financeiro. Então, meu financeiro eu olho todo dia. E toda hora, ou todo minuto. A minha contabilidade eu olho depois. Depois eu olho, depois eu vejo. Depois eu mando documento, depois eu vejo e assim vai. Só que para nós, ela vai mudar também. A gente não pode mais deixar isso aqui ser só retrovisor. Eles vão ter que andar junto, sabe? Então o financeiro das empresas nunca foi tão importante como foi falado.
vocês reverem. Se vocês, como eu falei lá atrás, se vocês têm um profissional no financeiro, que às vezes ele é meio, está na hora de você rever. Você vai precisar de uma pessoa mais gabaritada para estar ali com vocês. Se vocês têm um sistema meia boca, vocês precisam ter um sistema melhor, se vocês pensam nisso, né? Tá? Então, é isso, sabe? A gente precisa estar mais junto, mais unido para isso. E tem alguma pergunta a mais? Alguma dúvida? Ah, tem. Reforma da renda, vamos falar. Pessoal, também tem a reforma da renda. Ela foi aprovada pelo Senado agora, que é o quê? A reforma da renda pessoa física, né? Então hoje, vocês devem saber que hoje quem tem lucros e dividendos não paga nada sobre isso, ok? Beleza. Então se você tem uma distribuição de lucro de R$1 milhão, você não paga imposto. Só que a partir de janeiro agora, vai ser cobrado. E para isso, eu acredito que agora você pode explicar para eles melhor o que pode ser feito. Porque você está mais alinhado nessa questão da renda do que eu. Pode o microfone. Porque isso aqui é uma questão mais contábil. Não é que eu esteja mais alinhada do que você, mas é que eu conheço os clientes, o perfil de cada um, então eu acho que vai fluir melhor a dinâmica aqui. É isso mesmo. Eu tenho falado sempre na declaração de imposto de renda pessoa física com vocês que já estava em votação para aprovar a taxação da distribuição de lucros. Isso tem tempo que eu converso, quando a gente vai fazer o imposto de renda pessoa física. Todo mundo está falando, que eu sempre venho comentando. E agora foi aprovado, foi publicado que a partir de janeiro nós teremos aí a taxação de 10% da distribuição de lucros, para uma distribuição acima de 50 mil para cada sócio mês. E aí, com isso, a gente tem alguns planejamentos que a gente consegue protocolar uma ata na junta comercial, fazer uma assessoria para cada empresa, com o perfil de cada empresário, informando que faremos a distribuição de lucro, isso sem a taxação, 2026, 27 e 28. Para isso, o lucro fechado até 31 de dezembro de 2025. Ah, Luciana, mas não fechou o ano ainda, não sabe quanto vai ser o lucro. A gente conhece a empresa, a gente sabe o perfil de lucro que ela tem, a gente sabe a estimativa de que a gente pode fazer essa consultoria, essa assessoria. Para isso, alguns não têm lucro acumulado, para outros já têm. Empresas de lucro real, que um dos objetivos é não pagar o IRPJ e contribuição social, então não temos lucro acumulado. Para as presumidas é mais tranquilo, tem lucro acumulado, a gente consegue fazer esse trabalho. Por que que a gente não falou com vocês ainda? Alguns, a equipe está ligando e está tratando com vocês, não. Quem confirmou a vinda nesse evento, vieram alguns sexta passada, a gente está tratando em grupo, adiantando o que é, como será feito, para quando a gente abordar vocês, daqui para dezembro o tempo é curto, já estão sabendo que a gente está tomando as medidas, as providências que a gente consegue para ajudar vocês. Ah, Luciana, mas e aí? Só, a minha retirada é R$100 mil, eu não posso, vou tributar 10% de 100 mil, ou tributa só do excedente de 50, é do 100, não é só do excedente. Tirou 60 mil, vai tributar dos 60. Eu tenho uma dúvida. Sim. Igual assim, a nossa renda vai somar com a distribuição de lucros? Vai. Sim, por quê? A distribuição de lucros, o que é que eu até sugiro, no caso de vocês em específico, eu tenho sempre falado para os clientes. Vamos constituir uma empresa de sociedade sua e do Lucas. Essa empresa fazer o faturamento da safra, para a gente poder distribuir 50-50 por mês para cada um, para fugir. Lucas não vai poder distribuir. Não, mas... Porque o rendimento dele já supera. Mas o dele é CLT. A outra parte, ela já tributa lá no CLT. A gente não vai restituir o que ele tributa lá, que é uma tributação alta, mas a distribuição de lucro de cá, aí a gente consegue 50-50. Aí a gente separa as duas empresas. Exato. Então, Eu sugiro a gente constituir uma para safra,
e aquela só para os aluguéis, para a gente fazer essa separação. Então, quem tem o esposo, o Gilvan, Luciana, mas tem situações que a esposa não trabalha, tem situações que a esposa não tem empresa, não tem atividade. Chegou o momento da gente fazer esse planejamento. Por isso que o Jefferson vai ligar, está ligando para todo mundo, a gente já mapeou quem cabe 2 empresas, quem vai ter que tirar a sócia do Simples, porque está com as cotas de 10% e vai somar tudo. A gente mapeou tudo de segunda para cá e eles já estão ligando, cliente por cliente, levando a assessoria do que vai ser feito. Então, quando ele ligar, eu mapeei junto com ele e o Alessandro tudo que precisa. Quando eles ligarem, já passou por mim, eu que mapeei junto, porque eu falo assim, eu sozinha não vou conseguir. Então, a gente fez junto. Eu sugiro a gente constituir, estou sugerindo para quem tem a intenção do planejamento sucessório já fazer essa constituição agora, até dezembro, por mais que não vamos transferir todos os imóveis, fazer essa constituição agora, a partir de janeiro até as constituições de empresas serão diferentes na Junta Comercial e Receita. A gente está sugerindo constituir agora o planejamento sucessório e daí em janeiro, em diante, com calma, a gente fazer a transferência dos imóveis, fazer os ajustes jurídicos que precisam. O Jefferson é especialista nisso e ele está me apoiando também nessa frente. Então, quem tem imóveis, já conversei com o Gilvan, que passou aqui no escritório ontem, alguns eu já tenho falado também sobre isso. Pra gente, nosso tempo está muito curto, então a gente precisa agir de agora para 20 de dezembro. Eu estava ali no celular marcando reunião. Vem aqui, que a gente tem muito médico que não tem tempo. Eu estava falando, ele me atende amanhã. Eu falei, atendo, que horas? Porque a gente tem um tempo curto para fazer o que precisa. Deixar para depois vai ficar muito mais caro. Vamos ter, o Gabriel estava ali, hein? Domingo que vem eu não posso não, mas amanhã e depois eu posso. Falei, então pronto. E a gente precisa conciliar o nosso tempo porque é a hora. Ah, Luciana, você quer aumentar o honorário? Obviamente a gente quer, quem não quer? Isso é muito bom, a gente quer trabalhar mais, vai fazer hora extra, vai trabalhar sábado, vai trabalhar domingo. Obviamente a gente quer também mais dinheiro, isso é muito bom. Perguntas da reforma da renda? Não? Um monte. Eu tenho uma lista, mas eu vou te passar. Pode. Manda no WhatsApp. Andra, manda no WhatsApp. Isso. Mas quem for me mandar, pode mandar no meu WhatsApp, não precisa ser no e-mail, não. Eu estou muito sem tempo de acessar e-mail. Não, e aí fica perdido lá, fica parado. Não, e TCMD? Isso. Quem tiver não, dúvidas, ainda não pode tem mandar ainda no meu WhatsApp todas, não. que aí a gente já monta um manual. Não vai poder, a gente vai ter que ajustar até 31. Provavelmente. Planejamento tributário, ver o que é que faz, não vai poder, inclusive com a instrução normativa 183, que publicou em setembro, foi autorizado, inclusive, as fiscalizações de empresas de grupo para o desenquadramento de ofício retroativo, a fiscalização vai começar em janeiro. O que eu recomendo? A gente precisa agir urgente. Ah, Luciana, eu vou Gabriel, pagar mais imposto da Service, ele vai estar conversando mas vamos fazer o que é certo vocês, agora para evitar. Existem particularidades, né, que é melhor conversar separado, explicar os prós, os contras, entendeu? Por o que que... Vai ser compensado por voltar para Não sei. Assim, o que acontece, eu hoje eu falo que não. De várias empresas, hoje não. De grupos. Não sei. A grande maioria. A gente vai estar fazendo pagar menos tributo. Só que agora o que acontece? Mesmo endereço, são os estudos. mesma atividade fim, transferência. Por isso que a gente vai fazer os estudos do impacto da reforma tributária então, e alinhar com cada um de vocês. Então não existe prerrogativa de defesa. Entendeu? Para que eu defenda falando, não, ela tem a empresa porque dela hoje, e eu tenho a minha. Se eu falar para o senhor eu estou mentindo. Eu preciso pegar os seus números, então, isso aí colocar no sistema que a gente tem e rodar para mostrar, falar assim, isso aqui vai ser um impacto. Hoje nós temos uma ferramenta que ele consegue mostrar os impactos que vai gerar no seu negócio. Infelizmente. Tem tecnologia para isso. É muita informação e para nós, no nosso planejamento, porque eu brinco muito. Há 3 anos atrás, eu só achava que eu era contabilista. Eu não tinha ainda caído a ficha
de que sou empresária. Aqui. Há 3 anos que a minha ficha Resumindo, nós caiu. vamos Que eu sou empresária. A gente tem quantas 28 empresas? na compra e 6. debitar 28 Para na mim, venda. eu só trabalhava, O que nós vamos fazer? A e há 3 anos raio-x, que eu ela tem descobri uma que eu sou tecnologia